Olá, bom dia então. Vamos, Bom dia, vou só arrumar aqui rapidão, viu? A tá câmera, bom. porque. Pronto. Só uma pergunta: tem como. Aqui o som da minha casa tá interferindo? Dá de ouvir um pouquinho. Tem um som- Meu amor, só um minutinho. Eu vou aqui Tá bom. organizar aqui. Não abre aqui, que eu acho pouco. Pronto, tô toda Tá, pra você agora. tá certo. Tô tentando aqui organizar aqui. Vamos lá. Ficou melhor assim. Então, bom dia. Vamos começar a nossa explanação da manhã de hoje. E hoje nós vamos falar da lei do amor, né? Que bom que nós vamos começar a nossa semana falando sobre a lei do amor. Antes de iniciarmos na explanação, a gente faz aquele momento de harmonização, né? Então, a gente vai ler uma mensagem e vai fazer a nossa prece. E eu abri aqui uma mensagem que tem tudo a ver com a nossa explanação da manhã de hoje. É a mensagem Elucidações. Ela é do livro Fonte Viva e ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Elucidações. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então, gente, que mensagem bonita e tem tudo a ver com o nosso tema da manhã de hoje. Então, diante dessa bonita mensagem que nos fala da necessidade de nos colocarmos como servidores do Cristo, de nos colocarmos na posição de servir e não ser servido, vamos, quem se sentir à vontade nesse momento, pode fechar os olhos, vamos fazer a nossa prece
Primeiro, agradecendo a Jesus Cristo por estarmos aqui nesse momento, por termos esse minuto, Senhor, para nos dedicarmos ao teu Evangelho, para refletirmos sobre a tua palavra de amor, sobre a tua lei de amor. Que essa mensagem, Senhor, possa tocar os nossos espíritos, os nossos corações, para que nós possamos internalizar a tua palavra de amor e que nós possamos ser amor por onde nós formos, que nós possamos desenvolver dentro de nós a paciência, a tolerância, o perdão, o amor ao próximo e a caridade. Cristo envolve a todos nós nesse momento com a tua luz, com o teu amor, e que seja feita a tua vontade, que assim seja. Então, pessoal, nós vamos falar, né, da lei do amor. É o capítulo 11 do Evangelho, que é o Evangelho amar o próximo como a si mesmo. E a lei do amor, ela se encontra lá no item 8, que é a instrução dos espíritos, né? A lei do amor. E essa mensagem, esse item, ele se divide em três mensagens. Tem a primeira mensagem, que é do benfeitor Lázaro, tem uma segunda mensagem que é do benfeitor Fenelon e a terceira mensagem que é do benfeitor Sansão. Mas na explanação de hoje, como a gente não tem muito tempo, né, eu vou me prender na mensagem inicial, que é do benfeitor Lázaro. Lázaro, Paris, 1862. E essa mensagem ela é tão rica que daqui a gente pode tirar uma imensidade de informações, uma imensidão de informações, né? E aí o Lázaro, ele diz aqui uma frase que vai basear essa nossa explanação de hoje. Ele diz o seguinte, vou ler aqui que ele coloca. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, né? A palavra amor fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aí, quando a gente lê, a gente fica pensando, né, qual a profundidade desse ensinamento do Cristo, qual é essa profundidade dessa lei do amor, que ela foi capaz de tocar tão fundo espíritos naquele momento, né, espíritos depois do Cristo, que eles foram capazes de se entregar ao sacrifício, eles foram capazes de abrir mão da própria vida e se entregar ao sacrifício nos chamados circos, né, nas arenas, em que os cristãos eram ali sacrificados, né, entregue às feras ou então queimados vivos nos postes, né, dos sacrifícios. E aí a gente vai aqui tentar, a gente vai tentar aqui refletir sobre esse ensinamento do Cristo, esse ensinamento que resume a obra do Cristo, que é o ensinamento do amor, né? E aí a gente vê que a história da humanidade, o cristianismo nos mostra, né, que depois do Cristo, vários espíritos eles se entregaram a esses sacrifícios. Uma história bem conhecida, porque está lá no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos, nos conta a história da Joana de Cusa. Né? A Joana de Cusa, ela teve um contato físico com Jesus, ela conheceu Jesus pessoalmente, ela conversou com Jesus, Jesus deu orientações para que ela pudesse conduzir a sua vida material guiada pelo Evangelho, e isso transformou completamente a vida da Joana de Cusa. Então, quando a Joana já estava na velhice, ela foi levada ao sacrifício físico, ela foi levada ao circo, né, à arena. Ela e o filho, e os dois foram amarrados em um poste para serem queimados vivos. E o filho da Joana, né, estava sendo ali chicoteado pelo soldado romano, e ele começa a entrar em desespero, né? E os soldados ficavam dizendo: se vocês renunciarem a esse Cristo de vocês, vocês podem serem salvos, né? E aí o filho da Joana, tomado pelo aquele desespero, pelo medo da morte, ele começa a pedir para a mãe negar Cristo, né? Abjura Cristo, porque nós estamos perdidos, né? E a Joana,
ela se nega, né, a negar Cristo, ela se recusa a negar ao Cristo, né? A Joana, ela já tinha sido tocada por essa mensagem do Cristo, por essa lei do amor, a um ponto que ela não conseguiria mais retroceder, né? Fingir que ela não tinha sido tocada, e ela foi tocada profundamente, ao ponto dela conseguir abrir mão da vida física dela, porque ela tinha certeza naquela palavra de esperança que o Cristo nos trouxe da vida espiritual, da vida que nos espera depois que nós partirmos dessa vida física. E espíritos como a Joana de Cusa e tantos outros espíritos que passaram aqui pelo planeta e que alguns estão encarnados aqui conosco nesse momento, são espíritos que eles já conseguiram entender, de fato, internalizar o que é essa lei do amor. O Lázaro, o benfeitor Lázaro, nessa mensagem, ele vai aqui nos dizer que são esses espíritos que já compreenderam, internalizaram essa lei do amor, são os espíritos que já atingiram o sentimento por excelência. Aí a gente fica pensando, mas o que é isso, né? O que é que o Lázaro está dizendo aí? Atingir o sentimento por excelência, né? E aí quando a gente lê e reflete sobre essa mensagem do benfeitor espiritual, a gente vai ver que esse sentimento por excelência que o Lázaro nos fala, ele está ligado ao progresso espiritual, né, ao nosso desenvolvimento moral, ao nosso processo de reforma íntima, de transformação íntima, à medida que a gente consegue se desprender dos bens materiais, a gente consegue se desprender da vida material, à medida que se é capaz de até mesmo partir para um sacrifício, porque já se tem a certeza da vida futura e da vida futura que nos espera com o Cristo. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que a gente chega nesse progresso? Como é que eu consigo chegar nesse sentimento por excelência que o Lázaro nos fala aqui? E o Lázaro, ele mesmo nos dá essa resposta. Ele nos dá a explicação de que quando nós somos criados por Deus, né, o nosso Pai Criador, nós iniciamos essa nossa vida espiritual, a maioria de nós está dominado pelos instintos. Né? E quando nós estamos dominados pelo instinto, o que nos move é simplesmente aquele instinto de sobrevivência. Né? Você faz tudo para garantir a sua vida, né? A sua individualidade. Então, movido por esse instinto, você é capaz de matar, você é capaz de fazer o que for preciso para você garantir a sua existência. Só que nós, como humanidade, como espíritos, viemos progredindo, até que nós chegamos ao estado das sensações. As sensações, elas são os instintos, vamos dizer assim, um pouco mais aprimorados. Né? Então, nesse estado das sensações, nós evoluímos quando nós comparamos com a fase dos instintos, mas nós ainda estamos muito apegados ao mal, né? Nós ainda estamos ligados ao mal. Só que nós viemos progredindo, e aí nós chegamos à fase do sentimento, né? Que a maioria de nós se encontra nessa fase do sentimento. É uma fase de que nós já temos um controle maior desses instintos, que nós estamos mais avançados, mas nós ainda, muitos de nós, não conseguimos ainda compreender, não conseguimos de fato internalizar esse amor que o Cristo nos trouxe como exemplo. Nós ainda não chegamos naquele sentimento por excelência que os grandes benfeitores da humanidade já conseguem sentir, né? Esse amor pela a humanidade inteira.
Olha só, nos instintos nós éramos ali individualistas, né? A gente fazia de tudo para garantir a nossa sobrevivência. Aí a gente vem evoluindo, evoluindo, e a gente vai criando uma noção maior de humanidade, né? A gente vai vendo que à medida que eu tenho que garantir a minha sobrevivência, eu tenho que também ajudar o meu próximo, eu tenho que ter um sentimento de caridade, um sentimento de benevolência, né? Eu tenho que ir desenvolvendo esse amor pelo meu próximo. E aí é bem interessante o que o Lázaro diz, que quando a gente chega nesse entendimento do amor, olha só como ele coloca. Ele vai dizer, então, que o amor, que esse amor que Jesus nos trouxe, ele não é o sentimento no sentido vulgar que nós conhecemos como amor. Né? Muitas vezes a gente confunde amor com posse, com ser dono do outro, né? Então a gente ainda tem uma dificuldade de entender o amor. Mas o Lázaro, ele vai dar aqui um significado para esse amor que o Cristo nos trouxe. E ele vai dizer que esse amor apresentado por Cristo é este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Toda vez quando eu leio essa mensagem, eu fico pensando nessa comparação do amor com o sol. E aí ele coloca um sol interior, né? Um sol ardente. Porque se a gente for pensar no sol físico, né, que nós vemos, né, quando a gente olha para o céu, a gente consegue ver o sol físico. E aí a gente vê que é uma energia tão forte, é uma energia tão intensa, que é uma energia que é capaz de ofuscar aquele que se dirige a ela, né, que olha para o céu, para o sol. E então, se a gente pensar o amor dessa forma e tentar compreender por que, que o Lázaro fez essa comparação do amor com o sol, esse sol ardente, a gente pode entender que entre ali vários sentidos que o Lázaro quis dar a isso, ele estava nos dizendo que esse amor que nos foi apresentado pelo Cristo, ele é uma energia tão forte, tão transformadora, que ele é capaz de ofuscar dentro de nós o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e as nossas vaidades. E quando esse sol, esse amor, cresce dentro de nós a tal ponto que ele é capaz de ofuscar esse mal, essas vaidades e essas limitações que o orgulho nos impõe, aí nós vamos estar sendo de fato transformados. E essa transformação vai nos levar a atingir esse progresso que o irmão espiritual reforça aqui nessa mensagem, que é essa ideia de progresso que a doutrina espírita traz para nós desde o momento da codificação realizada por Allan Kardec. Esse ensinamento de que nós, como espíritos, estamos aqui nesse processo de progresso e nesse processo que se realiza à medida que nós vamos tendo uma compreensão maior da mensagem do Cristo, uma compreensão ao ponto de nós, como esses grandes espíritos que passaram por aqui, como o exemplo que a gente citou da Joana de Cusa, que conseguiram compreender e internalizar essa mensagem do Cristo a tal ponto de abrir mão das suas individualidades para se dedicar a esse amor e então daí conseguir se ver como parte de uma humanidade inteira. Não mais como aquele ser lá do início, movido pelo instinto, que fazia de tudo para garantir a sua sobrevivência e não tinha esse sentimento de humanidade, esse sentimento de coletividade. Mas aí a gente pensa, tem que atingir esse progresso. Mas como é que eu vou conseguir atingir esse progresso? E o próprio Lázaro, ele vai nos falar com relação a isso, ele vai nos falar com relação ao progresso. Quando ele fala na mensagem da reencarnação, o Lázaro, ele vai apresentar a reencarnação como aí esse caminho para o progresso da humanidade.
E é bem interessante esse ponto, porque o Lázaro diz que quando Jesus veio, ele falou amor. Naquele tempo em que a gente vivia em guerra, né, contra o outro, contra a tribo rival, contra o povo que não era hebreu, contra o povo que não acreditava no Deus único, a gente via todo mundo como inimigo e tinha que exterminar aquele inimigo e exterminava dizendo que estava fazendo aquilo em nome de Deus, né? Defendendo os interesses de Deus, a gente estava ali exterminando aquele inimigo. E não se falava em perdão, e não se falava em amor com relação ao outro. Aí Jesus vem e traz essa palavra amor. E ele nos fala em amar e perdoar aqueles que nós consideramos como inimigos. E aí o Lázaro diz aqui, né, que essa palavra estremeceu os povos, né, estremeceu a tal ponto que nós quisemos de toda forma ofuscar essa mensagem, pensamos que sacrificando Cristo nós estaríamos matando a sua palavra. Né, um grande engano que o sacrifício foi que fez com que essa palavra chegasse ao mundo inteiro e que hoje, por isso nós estamos aqui reunidos, né, de forma virtual, na manhã de domingo, refletindo sobre essa palavra de amor. E aí o Lázaro diz, a primeira palavra que estremeceu o mundo foi o amor. E agora que foi trazida pelo Cristo. E agora os espíritos que são trabalhadores do Cristo, que ajudam nesse processo de transformação da humanidade, trazem uma segunda palavra, que é a palavra de reencarnação. Que da mesma forma, quando a gente compreende essa palavra da reencarnação, da mesma forma que a gente está até hoje tentando compreender esse ensinamento do amor, que o Cristo nos trouxe, ela nos transforma como espíritos, porque ela nos fala da realidade espiritual, da realidade que está esperando todos nós quando nós deixarmos a matéria. E o Lázaro, ele diz que a transformação que é trazida pela palavra reencarnação se deve principalmente a um ponto. E ele coloca aqui de forma bem interessante, que nos leva a muitas reflexões. Ele vai falar que a palavra, que a reencarnação, esse entendimento de que nós somos espíritos imortais e que nós vivemos, né, reencarnações, etapas no corpo físico para passar por experiências, para passar por ensinamentos que somente a prisão, né, do corpo físico é capaz de dar ao nosso espírito. Ele diz que essa reencarnação, ela resgata o homem da matéria. Olha só, o Lázaro está nos falando o tempo todo de progresso para que a gente consiga chegar nessa lei do amor, para que a gente consiga desenvolver esse sol que é o amor dentro de nós. Eu estou usando o sol como ele colocou aqui na mensagem, esse sol que é tão intenso que ele vai ser capaz de ofuscar as nossas individualidades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas vaidades, ciúmes, inveja, todo o sentimento ruim que a gente tem dentro de nós. E na medida que nós vamos vencendo isso, e isso a gente só consegue fazer por meio das reencarnações, nós vamos conseguir ser resgatados, como Lázaro usa aqui, da matéria. E é muito interessante, né, quando a gente pensa dessa forma. A reencarnação é um resgate do homem da matéria. Mas aí você pode dizer, sim, mas a reencarnação é na matéria. Como é que essa reencarnação é na matéria, mas está me resgatando da matéria? E aí o próprio Lázaro vai nos esclarecer, né? Quando ele nos lembra, né, que é na reencarnação que nós vamos viver, nós vamos passar por situações, nós vamos passar por relacionamentos no sentido em que nesta vida que eu estou hoje como a Lídia, eu reencontro aqueles seres que eu tive relações passadas
e que foram relações passadas equivocadas, que foram relações passadas de muito sofrimento, em que eu feri o próximo, em que eu fui ferida pelo próximo, e que hoje eu, como Lídia, eu estou vivendo essa vida aqui, tendo a família que eu tenho, me relacionando com esses familiares, encontrando muitas vezes entre esses familiares adversários do passado, mas tendo a oportunidade de, nesses encontros, reencontros, corrigir os erros do passado. E corrigir isso à medida que eu vou internalizando cada vez mais essa lei do amor. Porque o que é a lei do amor? Senão o ensinamento que o Cristo nos diz, que para que nós possamos evoluir e para que nós possamos construir o reino dos céus dentro de nós mesmos, é preciso que a gente internalize os ensinamentos de perdão, de caridade, de benevolência, de indulgência e todos aqueles sentimentos novos que o Cristo nos trouxe e que juntos eles formam esse sol, que é a lei do amor. E à medida que nós vamos fazendo, cada um de nós, o nosso esforço individual para ir vencendo o mal que nós trazemos dentro de nós, nós vamos fazendo esse progresso que o Lázaro falou. E se hoje nós estamos na fase do sentimento, né, nós já somos humanidade, mas nós não somos ainda aquela humanidade por excelência, né? Aquela humanidade que conseguiu vencer a sua individualidade no sentido de se ver a todos como irmãos, né? E Jesus, ele olhava para a gente, né? E ele olhava para a gente como irmãos perdidos, como irmãos que ainda não tinham compreendido a mensagem de Deus, né? E ele vinha com essa tarefa de, como irmão mais velho, trazer esse ensinamento para nós, que ainda estamos muito presos às vezes ao mal, mas que já avançamos bastante. É só a gente olhar para a história da humanidade, né? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê aí vários momentos, né, momentos de verdadeiras atrocidades que nós cometemos contra o nosso próximo e que hoje nós nos perguntamos como as pessoas naquele momento foram capazes de fazer aquilo. E muitas vezes a gente julga, né, e fala, meu Deus, que monstro. Mas Jesus, olhando para aquelas mesmas pessoas naquele momento, fazendo aqueles atos que nós condenamos e julgamos, Jesus olha e vê filhos de Deus ainda totalmente afastados da mensagem de Deus, do amor, desse sol que é a lei do amor, e que ele se coloca ali à disposição para ajudar que esses irmãos perdidos possam encontrar esse caminho dessa lei do amor. E é um ensinamento que nós deveríamos buscar colocar em prática, né, de ter essa indulgência, né, de não julgar, de não condenar, e ter essa caridade, essa benevolência de ver aqueles que ainda estão apegados ao mal mais do que nós, ver como irmãos necessitados de ajuda, necessitados de amor. E aí a gente pode trazer esse ensinamento da lei do amor para dentro da nossa casa, né? Para dentro da nossa família, no sentido de que muitos de nós que estamos aqui nesse momento dessa explanação, podemos ter dentro da nossa casa os nossos principais desafios de colocar a lei do amor em prática, né? Porque é dentro da nossa casa, nesse seio familiar, que Deus nos dá pela sua misericórdia divina. Muitas vezes essa misericórdia que nós não conseguimos compreender, nós achamos que é até um castigo, nos coloca ali juntos com daqueles que foram os nossos adversários no passado. E aí, ultimamente, a gente tem visto, né, muitos casos de crianças assassinadas, né, pelos pais, pela mãe, pelo o padrasto, e isso causa na gente, né, aquele espanto, aquele
aí a gente começa a julgar essas pessoas, né? Começa a condenar essas pessoas e realmente esses espíritos têm que responderem nas leis civis, né? Nas leis dos homens e lógico que também vão responder nas leis de Deus. Mas esses acontecimentos têm que chamar a nossa visão, não só para o julgamento, de condenar essas pessoas, mas chamar a nossa visão para essa reflexão sobre a reencarnação, sobre essa reencarnação que vai nos levar a esse progresso até o ponto de nós desenvolvermos esse sol que é a lei do amor, como foi colocado pelo Lázaro dentro de nós. E lembrar que naquele momento, aquele espírito é o filho e é um filho que foi assassinado pela mãe, que foi assassinado pela madrasta, pelo padrasto, mas que no passado esses mesmos espíritos tiveram outras relações e essas relações foram bem difíceis e hoje quem é a vítima pode ter sido o algoz do passado, né? No sentido de fazermos essa reflexão para olharmos para dentro de nós e para a nossa vida e as relações que nós estamos construindo nessas vidas, para que a gente não deixe se dominar dessa forma pelo ódio, pelo sentimento de vingança que nós trazemos das outras vidas. Não no sentido de julgar, de condenar, de apontar o dedo, porque isso quem vai fazer é a justiça dos homens e a justiça de Deus. Mas usar esses exemplos como forma de pensar sobre si mesmo. E o que eu estou fazendo com aqueles que eu ainda considero como os meus inimigos? O que eu estou aproveitando dessa encarnação, desse momento na vida corporal, para que eu possa transformar essas relações equivocadas, essas relações cheias de erros, que eu trago dentro de mim, como essas pessoas que eu estou vendo no noticiário da televisão também trazem dentro delas. Então, gente, esse ensinamento da lei do amor, ele é um ensinamento que a gente deve buscar e estar fazendo constantemente na nossa vida, porque só por meio dessa reflexão, dessa análise do o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com essa minha reencarnação, como eu estou aproveitando as oportunidades que Deus me deu de retornar a essa vida e retornar muitas vezes no meio dessas pessoas que eu ainda insisto em considerar como inimigos, que eu ainda não consigo ver como irmãos, irmãos necessitados do meu amor, necessitados do meu perdão e necessitados de que eu coloque em prática esses ensinamentos que hoje eu já consigo essas reflexões que hoje eu já consigo fazer e que antes, na minha vida passada, talvez eu nunca consegui parar para pensar em caridade, em amar o próximo, em amar o inimigo. E hoje, nessa vida aqui, eu já consigo estar aqui num domingo de manhã refletindo sobre isso. Então, isso é o progresso. Isso é o motivo, esse é o motivo das reencarnações. Né? A gente às vezes fala a reencarnação é para sofrer. Não, a reencarnação é para progredir, é para evoluir. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, gente, o meu tempo já acabou, né, infelizmente, mas quero agradecer a vocês pela oportunidade de nós termos compartilhado esse momento aqui juntos. Falei um pouquinho aqui da lei do amor, porque esse item ele é enorme, relembrando que é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 8, a lei do amor. Então, eu foquei aqui na mensagem do Lázaro, mas tem mais 3 mensagens, do Fenelon e do Sansão. Então, quem puder voltar hoje de novo para ler esse item, será muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Então, mais uma vez, quem quiser, né, fechar os olhos. Vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a espiritualidade amiga que está aqui presente nos lares de cada um de nós, nos ajudando a refletirmos sobre essa mensagem do amor
que a nossa vida durante toda essa semana que se inicia hoje possa ser guiada por essa reflexão. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que nós possamos ser luz e amor por onde nós formos. Que assim seja. Então, gente, um bom domingo a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Até a próxima.